Olá! Hoje nós vamos iniciar os nossos bate-papos, já que aquele último foi uma apresentação. Hoje nós vamos abordar aquilo que nós queremos. Então, a abordagem inicial que eu faço é sobre o adoecer. Quer dizer, por que nós adoecemos? Porque a doença não surge de uma hora para outra, ela tem etapas. E é sobre isso que eu vou tentar mostrar para vocês essas etapas. Primeiro, eu queria passar um conceito de saúde, quer dizer, o que é saúde? Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Ou seja, o conceito é muito amplo. Não é só a presença da doença, tá? Então, ele é mais amplo. E a doença é quando faltam esses componentes da saúde, o bem-estar físico, o mental, o social. As doenças podem ser genéticas e epigenéticas. Genéticas são aquelas que são herdadas através dos cromossomos dos nossos antepassados, dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos avós, que o nosso cromossoma, que tem um gene nele, já traz a doença. Ou ela pode também ser epigenética. Esse nome epigenético são as doenças que não estão ligadas à genética, são os fatores extragenéticos que nos levam a adoecer. A doença tem 3 etapas, quer dizer, o processo de adoecer, ele é feito de 3 etapas. A primeira etapa é a doença energética. Nós, como todos seres da natureza, somos dotados de energia. Energia positiva e energia negativa. Então, a primeira alteração para a gente adoecer é um desequilíbrio entre o positivo e o negativo. Então, o que eu vou orientar, falar, é sobre os fatores que fazem surgir mais cargas positivas e mais cargas negativas. Depois que há um desequilíbrio energético, nós passamos para a segunda fase da doença, que é a fase funcional, que é aquela em que há uma alteração da função. Uma função do nosso organismo altera. Por exemplo, se for uma alteração funcional no intestino, a gente passa a ter cólica, a gente passa a ter diarreia ou intestino preso, muitos gases. Então, é por quê? Porque o funcional foi alterado. Permanecendo o energético, permanecendo o funcional, nós vamos para a última fase do adoecer, que é quando um órgão adoece. Por exemplo, aqui a gente tem um fígado doente. É porque o energético falhou, levou a alteração funcional e agora a alteração, genética. Então, a fase energética, nossa, ela é uma
ela é feita mais na medicina oriental, em que eles valorizam a energia positiva nossa. Por quê? Porque aqui tem uma balança em que a gente tem cargas positivas de um lado e cargas negativas do outro lado da balança. Então, quando a gente tem mais cargas positivas, é sinal de que energeticamente nós estamos bem. A gente sabe até que quando nós temos que recarregar o nosso celular, a bateria dele, a gente põe na tomada. Para quê? Para que entre cargas, sabe, positivas e ela seja recarregada. Conosco é a mesma coisa. Então, quais que são esses fatores positivos? Então, a gente tem vários deles. Nós temos as nossas atitudes, os nossos atos, ou seja, que nós tenhamos boas ações, bons entendimentos, palavras do nosso dia a dia, por exemplo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um eu te amo, um você é importante para mim. Nós temos a oração. Então, hoje, com a medicina evoluída, mostrou-se, através da ressonância magnética funcional, que o nosso cérebro tem uma área que, quando a gente ora, ele é ativado. Essa área é chamada de centro da fé, ou centro de Deus. Então, a gente, ativando essa área, surgem cargas positivas. Nós temos as atividades físicas. Está comprovado que as atividades físicas melhoram o nosso fator energético. Nós temos o lazer, que isso aí é muito individual. Um gosta, por exemplo, de uma pescaria, outro gosta de uma música, outro gosta de uma bike, outros... Então, isso é muito individual, mas o lazer também estimula carga positiva. Nós temos a alimentação, ou seja, a nossa alimentação é importante que ela seja saudável para estimular. E uma outra área também que é muito usada na medicina oriental é a meditação. Ou seja, a pessoa parar alguns minutos ao dia para meditar, para conversar com ela. Eu pergunto, será que as pessoas têm tido alguns minutos para conversar com ela mesma? Sabe, para dizer, escuta, o que eu fiz de bom hoje foi boa ou foi, sabe, lá ruim? Então, isso é essencial. Então, aqui, quando a gente não... a gente tem atitudes que estimulam as cargas negativas, a gente tem um início de um adoecer. Então, nós temos vários fatores que levam a aparecimento de cargas negativas. Por exemplo, o estresse. O estresse é o principal fator que leva com que nós nos descarreguemos. E no mundo de hoje, uma coisa que está pesando demais é essas três coisas que eu chamo dos três
demônios da vida lá moderna: o dinheiro, o status e o poder. Então, as pessoas hoje buscam desenfreadamente o poder, que vem através do dinheiro, que vai dar à pessoa status. A pessoa tem um carro, sabe, por exemplo, que está muito bom, está servindo, mas o vizinho tem um carro melhor, ele quer a todo custo, por status, fazer tudo para ganhar, sabe, e dinheiro, para mostrar, através de um carro melhor, novo, o poder dele. Então, a meu ver, há uma destruição do homem, sabe, moderno, em busca desenfreada de status, poder e dinheiro. Uma outra coisa que eu gostaria de abordar é que eu vejo muito erradamente as pessoas usarem esses termos inveja e ambição. Então, a ambição é um sentimento positivo, porque ele diz respeito a nós, a gente mesmo. Por exemplo, eu tenho uma ambição de estudar mais, aprender mais, para que eu seja, sabe, melhor. Então, isso é uma coisa positiva. Isso só diz respeito a mim. E isso é fator de carga positiva. Agora, a inveja é negativa. O sentimento de inveja da gente diz respeito ao outro. Ou seja, a pessoa invejosa é aquela que adoece, que sente mal com o bem-estar do outro. O outro estando bem faz mal para ela. Então, a inveja é negativa. E a gente escuta muito, eu vejo muitas pessoas, às vezes elas dizem, eu tenho uma inveja boa do fulano. Não existe inveja boa. Inveja é sempre ruim, é sempre, sabe, negativo. Depois a gente passa para medicina funcional. A medicina funcional, enquanto a energética é oriental, a funcional é ocidental. Ou seja, o mundo ocidental é um mundo capitalista. Então, para a medicina funcional, adoecer é uma coisa boa. Por quê? Porque a doença vai gerar dinheiro. Dinheiro para quem? Para o médico, para os exames, para os laboratórios, para as tomografias, as ressonâncias, os ultrassons. Então, hoje a gente vê muito que a medicina está muito voltada para o funcional. Ou seja, está muito voltada para o dinheiro. Influência da medicina ocidental, da medicina capitalista, daquela geradora de ganho. Então, uma outra coisa interessante na medicina funcional é que os exames vão estar normais. Por quê? Porque a pessoa ainda não tem uma doença orgânica. Então, a gente ouve muito assim, eu fui ao médico, ele fez uma série de, exames, e os exames estão todos normais. Mas é claro, porque ainda não tem doença orgânica. A doença é na função do órgão. E aí entra o famoso check-up. Doutor, eu vim aqui para fazer um check-up. Check-up de quê? Sendo que a gente,
como médico, deveria avaliar muito mais a energia da pessoa, a parte energética da pessoa. E como última etapa, vem a doença orgânica, ou seja, aquela pessoa que tem um desequilíbrio energético vai ter uma doença funcional que, permanecendo por um tempo prolongado, vai levar a uma doença orgânica. Vai, sabe, levar a um câncer, a uma hipertensão, a um infarto, que é uma doença do coração, a um AVC, que é uma doença do cérebro. Vai baixar a imunidade da pessoa, expondo esta pessoa a ter mais infecções, sejam essas infecções bacterianas ou viróticas, tá? Então, são essas etapas, ou seja, a energética, a funcional e a orgânica, que são as etapas da doença. E pelo que ficou visto aí, é importante que nós valorizemos a energética, ou seja, cuidemos do nosso emocional, porque é dele que parte todo o processo do adoecer. Como último, eu gostaria de deixar, sabe, para vocês essa fase do Beda. O Beda é um monge beneditino inglês que morreu em 1765. Então, eu acho essa frase dele fantástica, porque ele diz assim: há 3 caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e perguntar o que se ignora. Ou seja, aquilo que sabe, a gente deve ensinar, passar para as pessoas aprenderem. Mas, para a gente ensinar, a gente tem que praticar o que nós ensinamos. E aquilo que não sabemos, perguntar. O que nós ignoramos, sabe, perguntar. Porque só assim poderemos caminhar para uma qualidade de vida melhor. Uma vida, sabe, com mais dignidade, com mais qualidade, procurando aquela definição da Organização Mundial da Saúde para termos um completo bem-estar físico, social e mental. Deixo aí para que, sabe, vocês nos sigam nas redes sociais. Aqui estão os nossos endereços sociais, e se gostarem aquilo que nós estamos, sabe, passando, indique às pessoas, indique para os seus amigos, para os seus parentes. Por quê? Porque o nosso objetivo é único e exclusivamente de ajudar. Porque quando a gente sabe, a gente entende mais, aceita melhor e procura uma vida melhor. Obrigado.